Então vamos dar início aqui ao nossos estudos dessa noite, né? Do capítulo 16. A gente começa com a nossa oração inicial. Então que possamos nos acalmar, elevar nossos pensamentos até Deus nosso Pai, até Jesus nosso Mestre, pedindo a Ele a proteção para que possamos ter um entendimento, para que possamos compreender melhor o capítulo, os ensinamentos do comportamento dos orientadores, dos médiuns que se fizeram de exemplo, para que possamos aprender de uma forma ou de outra o auxílio ao próximo, a abnegação, a persistência, a caridade e o amor ao próximo. Pedimos assim aos mentores dos estudos que nos envolva numa energia que há a possibilidade que possamos então subir nossa energia até eles, e que assim todos nós, pensando no melhor possível, na extração do melhor entendimento, do melhor aprendizado, rogamos ao Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todos os males, que assim seja. Então a gente inicia aqui os nossos estudos, né? Através do capítulo 16, que chama Mandato Mediúnico. É interessante que assim, nesse capítulo aqui, ele vai partir para uma outra casa espírita, tá? Com novos ensinamentos. Então, outros médiums, outros comportamentos, uma equipe espiritual maravilhosa, pelo que eu entendi. Então, ele vai começar a abordar desde a entrada, né? Quando eles entram na casa, o que antecede a reunião espírita, tá? O desenvolvimento da reunião de uma forma bem diferente. Então a gente acha, né? A gente vai para alguma casa espírita, então a gente tem aquele comportamento de achar que tudo tem que ter um padrãozinho, né? Tem que chegar, vai ali, recebe ficha, orientação, tudo mais, assiste palestra, tal, tudo certinho. Mas o intuito de verdade não é seguir um padrãozinho, né? O intuito é o auxílio, né? Independente se a gente tem fichas na casa ou não, né? Se tem palestra ou não, se tem até a água, no caso, fluidificada, né? Ou não. O intuito é o auxílio. A intenção maior, a energia que rege o ambiente, a gente vai ver nesse capítulo aqui, que faz toda a diferença. A intenção da equipe que está na casa vai fazer toda a diferença, tá? Então ele começa assim, ó. O grupo se dirigiu a um edifício com desencarnados se congregando. Olha só, desencarnados se congregando. Os grupos de pessoas eram separadas. As blasfemadoras e renitentes no mal. Então essas eram deixadas um pouquinho de lado ali através de um cordão fluídico. Então logo na entrada já tinha essa separação, né? Esses eram exceção, pois a maioria era de pessoas agoniadas e enferma, necessitada de socorro fraterno. Então essas entravam, né? Ao entrar na mesa no centro, estava rodeada por um largo cordão luminoso de isolamento, tá? Oi Sandra, oi Giane, tudo bem? Boa noite, bem-vindas, tá? A gente já iniciou aqui, tá bom? Bem-vindas. Boa noite. E, bom, esse cordão de isolamento, olha só, ficava em volta da mesa, né? Um cordão tanto quanto estranho, porque luminoso só em volta da mesa, a gente vai entender o porquê, tá?
Ao redor acomodavam-se encarnados e desencarnados, igualmente protegidos. Olha só, faixa magnética sobre o cuidado de guardiões. Na parte oposta à entrada, vários benfeitores em conversação e uma respeitável senhora os ouvia. Então, tinha uma reuniãozinha ali, né? De benfeitores esperando a reunião começar. Então a gente acha assim, né? Começa os preparativos da casa, né? A gente abre e tal ali, fica arrumando as coisas e tal. Nem imagina, o centro foi preparado o dia todo ali para aquele momento, né? Já estão ali os medianeiros, né? Que vão fazer essa preparação, né? A casa já é higienizada, tudo mais ali, já estão ali a postos e preparados, tá? Esta senhora se mostrava revestida de halo de luz, e as emanações sombrias não alteravam a sua energia, se mostrando sempre lúcida. Então, os assistidos começaram a chegar com os diversos acompanhamentos, né? E os diversos pensamentos, até mesmo assim maldosos, inclusive assim pensamentos enegrecidos, ficavam ao redor do ambiente e não afetava essa mulher de maneira alguma, né? Isso eu achei muito interessante. E Aulus explica: esta é a Ambrosina, que trabalha há mais de 20 anos sucessivos, oferecendo sua mediunidade cristã. Por amor ao ideal, renunciou às singelas alegrias do mundo, inclusive o conforto da sua casa, pois passou a mocidade trabalhando sem a consolação do casamento. Ou seja, me parece aqui que ela não casou, né? O que me parece aqui, né? Mas ela teve muitas renúncias para se dedicar ao próximo. Então já começa por aqui algo bem assim impressionante e que chama atenção esse halo de luz. Agora a gente consegue compreender o porquê desse halo de luz. Esses anos todos dedicados aí à fraternidade, à mediunidade cristã. Ele continua: trazia um semblante da paz que vibrava. Acima da cabeça, pequeno funil de luz delicado. Este é um aparelho magnético de contato constante com o responsável pela obra espiritual, com o mentor da casa. Olha só. Então, o aparelho que ligava ela ao mentor da casa constantemente. Pelo tempo de atividade, sacrifícios, ela recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo a responsabilidade de associação íntima com o instrutor. Olha só, que envergadura, através do sacrifício. Olha só. Crescida a influência, viu-se assoberbada por inúmeras solicitações. Inspirando fé e esperança, é natural os assédios desconcertantes. Então imagina essa senhora com uma mediunidade altamente desenvolvida, com um aparelho que a liga intimamente com o mentor da casa. Imaginem a mediunidade dela recebendo apelos e pensamentos constantemente. Que pelo que nota aqui, ela vamos falar assim, vou comentar, não é essa palavra, o centro das atenções, né? Mas para muitos olhares, ela é a última salvação. É como a gente consegue entender muitas vezes, né, que a gente fala assim, né? No centro, você vai pelo amor ou vai pela dor, quando é necessário, né? E pela dor, as pessoas procuram em último caso.
mas o último caso achando que vai ser a salvação de tudo, né? Você vê assim diversas pessoas de diversas religiões, inclusive, né, chegando à casa espírita, ou então tendo a visão do espiritismo como um salvador assim sobrenatural. Já tive várias experiências que a pessoa falou assim: ah, então, você é espírita, né? Então, então eu vou falar para fulano ir lá para poder melhorar tudo. Peraí, não é bem por aí. Não é assim, né? Então as pessoas têm uma impressão tanto quanto errada quando não conhece o sentido real do que é o espiritismo, né? Se consegue o equilíbrio depois de uma reforma íntima e uma guerra constante, diária, e a cada segundo com si mesmo. Que todos nós temos declínios, né? Mas enfim. E Hilário continua, né? Então vive flagelada. Desculpe, Hilário pergunta. Então ela vive flagelada por petitórios e súplicas? Olha só. E Aulus responde: até certo ponto, sim. Com paciência, sabe ajudar os outros a se ajudar, pois impossível a solução de todos os problemas. Aqui está um ponto fundamental. Está um ponto fundamental. Que muitos não entendem. Muitas pessoas jogam sobre o outro a responsabilidade da melhora. E é necessário que os palestrantes e dirigentes tenham a mente focada nessa instrução. A melhora acontece pela vontade e pela força de vontade do assistido. O que uma casa espírita contém são os conhecimentos da reforma íntima, e é a reforma íntima que vai fazer o efeito sobre a vida melhor, do entendimento melhor, do estudo constante para que a pessoa entenda os porquês de tantas contrariedades. E não vai ter resposta de tudo, porque cada um tem a resposta de si de acordo com a linha traçada de vida que respondeu até hoje de todas as vidas do passado. Então nós somos uma reunião de erros e acertos, no qual os acertos já foram aprendizados e os erros estão ensinando ainda. É isso que nós temos que ter em mente as coisas. E quando a gente vai auxiliar alguém, deixa claro, e muitas pessoas, inclusive, quando a gente acaba orientando desta forma, você precisa fazer algo para se ajudar. A pessoa se revolta, a pessoa fica brava. Complicado. Então, e aí continua, né, os afazeres da casa, né? Se aproximaram da médium pessoas que se aproximavam da médium que se mostrava pensativa. De longe, duas pessoas exteriorizavam cenas de um crime que participavam. Eu fico imaginando a mediunidade fantástica, porém aterrorizante daquela senhora. De sentir as emanações do pensamento das pessoas ao redor. Então, duas pessoas longe dela estavam tendo na mente a lembrança de um crime que elas participaram e chegando até ela. Então, ela estava inquieta por essa reação. Olha que interessante. Dona Ambrosina refletia falando em tom apenas identificado no plano espiritual. Então ela conversava em pensamento com alguém. Dizia, né? Amigos espirituais, identifico os irmãos delinquentes e reconheço-lhes os compromissos. Um homem foi eliminado, ou seja, ocorreu um assassinato. Que estão buscando os nossos companheiros foragidos? Ou seja, preocupada, o que estão fazendo ali? Né? Olha, já percebeu o pensamento, como Chico fazia constantemente.
né, constantemente. Eu não sei se alguém mandou a carta ou se o Chico enviou a carta por receber a mensagem do plano espiritual. Hoje eu fiquei sabendo que aqui próximo na cidade de Matão, alguns anos atrás, acho que mais de 10 anos atrás, houve um acidente tão assim, simples e triste, de uma moça que acabou passando no vestibular, aí foram comemorar a família inteira, fizeram uma festa para ela, e ela estava segurando um doce na parte da frente do carro. Aí o namorado, na época, né, desceu só um pouquinho o carro, ele tinha quase que parado o carro, mas ele desceu só um pouquinho. E ela foi para frente, bateu a cabeça no console do carro, mas não estava rápido. Acho que não devia estar nem a menos de 3 km por hora. Ela bateu a cabeça no console do carro e faleceu. Simples assim. E aí a família entrou em desespero, o namorado, imagina, entrou vamos falar assim, em depressão profunda durante 4 anos, até que eles receberam uma carta de Chico Xavier pedindo para que eles fossem lá. Para que eles fossem lá, em Uberaba. E aí foram lá e receberam a carta dela. Olha a mediunidade do Chico, né? Eu acho que ele pode ter recebido alguma influência dela, né, da moça, para falar com a família, né? Mas assim, vendo, comparando, Chico também tinha muito dessa mediunidade, onde as pessoas chegavam com um pensamento e o Chico antevinha o pensamento delas, né? E muitas vezes para correção bem simples e educada, né? Como se nada tivesse acontecido. Então, olha só. O grupo reparou que a médium temia desequilíbrio vibratório, até que um mentor se aproximou, tranquilizando-a, dizendo: Ambrosina, não receie, acalme-se. É preciso que a aflição não nos perturbe. Acostume-se a ver nossos irmãos infelizes na condição de criaturas dignas de piedade. Dignas de piedade. Lembre-se que nos achamos aqui para auxiliar. E o remédio não foi criado para os sãos, ou seja, para os saudáveis. Compadece-te, sustentando o próprio equilíbrio. Somos devedores de amor e respeito uns para com os outros, e quando mais desaventurados, de tantos mais auxílios necessitamos. É indispensável receber nossos irmãos comprometidos com o mal, como enfermos, que nos reclama carinho. Olha que lição! Que lição! Eu volto aqui para vocês, para a gente poder ter uma atenção maior. Cadê? Aonde eu vi aqui? Ó. Lembre-se de que nos achamos aqui para auxiliar e o remédio não foi criado para os sãos. Compadece-se sustentando o próprio equilíbrio. Somos devedores de amor e respeito uns para com os outros. Quantos mais desaventurados, de tanto mais auxílio necessitamos. Sempre dizia Jesus: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados aqueles que, né, sempre bem-aventurados. A gente pergunta, o que seriam bem-aventurados? O que seria essa figura de linguagem, né? Bem-aventurados? É aqueles que são muito experimentados, que passam pela aventura daquele tormento, né? Daquela aflição, daquela tortura mental. Ou seja, isso traz um ensinamento. Por isso Jesus fala: bem-aventurados os aflitos, porque deles eles terão os céus. Ou seja, no entendimento dessa desventura, que seria uma aventura de aprendizado, reconhecerão que aqui o aprendizado é maior e que um dia, quando receber esse aprendizado e entender,
O céu chegará. O que é o céu? A tranquilidade. Né? É a tranquilidade. Então, ele vai acalmar ela porque o desequilíbrio dela vai fazer toda a diferença durante a reunião. A gente sempre comenta aqui, né, durante as reuniões mediúnicas, nós precisamos estar em equilíbrio, em constante, vamos falar assim, em constante atenção conosco mesmo, sobre até mesmo os pensamentos, para que não haja desequilíbrio mental e energético, né? Aí continua. A médium acalmou-se e voltou a atenção aos frequentadores da casa, que pediram socorro ao coração atormentado, benefícios aos pacientes, súplicas aos doentes e trabalho assistencial. Então, constantemente chegavam nela, ó, era o, vamos falar assim, é o último recurso. Então, imagina recebendo todas essas pedições dos assistidos constantemente, né? Os assuntos seriam expostos a Gabriel. Agora vem um outro elemento aí, ó. Todos esses assuntos que ela recebia, ela ia chegar até Gabriel, mentor mais categorizado da casa, mentor mais elevado. Gabriel chegou à reunião com um grande séquito de amigos, ou seja, um grande grupo de amigos, né? Reunidos em palestra afetiva frente à mesa. Olha lá o cordão de isolamento, lá, ó. A energia que isolava a mesa. A reunião de entidades de vida mental mais nobre estabeleciam uma faixa de energia inacessível à grande maioria de encarnados e desencarnados da reunião. Olha só, a troca energética entre eles, poucos sentiam essa troca, né? O trato com os doentes e sofredores dos dois planos não lhes roubavam a esperança, a paz e o otimismo. Médicos e professores, enfermeiros e auxiliares, desencarnados, prontos para servir ao bem maior. Uma equipe, né? Uma equipe grande e de alta luz, de grande luz. Olha só. Hilário, né, como sempre, pergunta, né? Aqueles amigos são altos embaixadores da divina providência? Convivem com os santos? Olha a pergunta. Vivem em comunhão com o Cristo? Teriam alcançado a condição de seres impecáveis? Olha só, tamanha luz que eles emitiam, né? E aí eu vou ler o que o Aulus passou pra gente. Deixa eu pegar. São grandes almas. Cadê? São grandes almas em abençoado progresso de sublimação credora de nossa reverência pelo grau de elevação que já conquistaram. Contudo, são espíritos ainda ligados à humanidade terrena, em cujo seio se corporificarão, de novo, no futuro, através do intuito universal da reencarnação, para o desempenho de preciosas tarefas. Olha só, então eles são falíveis sim, nesse momento, para que possa, no caso, continuar os seus estudos, continuar o seu aprendizado, mas já tem um grande entendimento e uma luz enorme, tá? No entanto, à frente da assembleia de criaturas torturadas que observamos, são eles, luminares isentos de errar? Olha só Hilário de novo, né? Não, acentuou Aulus, compreensivo.
Não podemos exigir deles qualidades que somente transparecem dos espíritos que já atingiram a sublimação absoluta. São altos expoentes de fraternidade e conhecimento superior, porém, guardam ainda consigo probabilidade de naturais de desacerto. Primam pela boa vontade, pela cultura e pelo próprio sacrifício no auxílio incessante aos companheiros reencarnados, mas podem ser vítimas de equívocos, né? Que se apresentam, contudo, a corrigir sem a vaidade que em muitas circunstâncias prejudica os doutos da terra. Olha só. Aqui temos, por exemplo, variados médicos sem envoltório da experiência física, apesar de excelentes profissionais devotados e beneméritos na missão que esposam, não seria, contudo, admissível fossem promovidos de um instante para outro da ciência fragmentária do mundo, a sabedoria integral com a imersão nas realidades da morte. Adquirem novas visões da vida, alargam-se-lhes os horizontes da observação. Então, olha só, o aprendizado constante da parte médica, só que agora a parte médica do plano espiritual, tá? Compreende que algo sabem, mas esse algo é muito pouco daquilo que lhes compete saber. Entregam-se desse modo a preciosas cruzadas de serviço e dentro delas ajudam e aprendem. Trabalhadores de outros círculos da experiência humana encontram-se no mesmo regime, auxiliam e são auxiliados. Não poderia ser de outro modo. Sabemos que o milagre não existe como derrogação de leis da natureza. Somos irmãos uns dos outros, envolvendo juntos em processo de interdependência no qual se destaca o esforço individual. Olha só. Então, quando a gente entende quem são as entidades que estão na casa, podem ser pessoas que conhecem um pouco mais, sim, mas não são de larga faixa de, vamos falar assim, de sabedoria. Mas estão ali para aprender e para ajudar. É isso que importa, é da intenção. Então, por isso que é interessante a casa sempre manter um estudo. Porque as entidades da casa também vão estudar. Então, vão estar presentes ali, vão estar estudando. Né? Eles conseguem guardar muito mais coisas que nós, inclusive, né? Porque assim, no plano espiritual não tem limite do cérebro. O cérebro lá vamos falar assim, é o cérebro espiritual. Você tem o corpo mental que vai acumulando os entendimentos. E desses entendimentos, quando chegar a hora, volta-se à reencarnação para que tudo possa colocar à prova ou colocar o ensinamento na prática, tá? Seja ele durante a medicina ou seja ele em outro trabalho profissional onde a medicina espiritual vai ser exercida. Como muitos aqui fazem já. Né? A medicina espiritual, o passe, o entendimento das energias, né? O entendimento dos desajustes e o tratamento espiritual. Tá bom? Então a gente interrompe um pouquinho só nossa leitura de PDF aqui, para a gente continuar. Olha só. Então, ele continua assim, ó. Ambrosina sentou-se ao lado do diretor da sessão, que organizou a mesa dos trabalhadores com 14 pessoas com simplicidade e fé. Gabriel aplicou passes de longo circuito, olha lá o longo circuito de novo, né? De longo circuito, como a prepará-la com segurança para os trabalhos. Foi lido um texto edificante acompanhado por breve anotação evangélica, em cuja escolha teve influência de Gabriel sobre o orientador da casa. Olha só. A assembleia mostrava problemas inquietantes, reclamando a chave da conformação para encontrar o equilíbrio.
Dezenas de pessoas ao redor da mesa, surgindo formas, pensamentos. Olha só. Dardos de preocupação, estiletes de amargura, nevoeiro de lágrimas, obsessores em desânimo ou no desespero, agressivos propósitos de vingança e temor pelo desconhecido. Olha os pensamentos que ali rodeavam a mesa, né? Aqui eu vou colocar uma atenção maior porque tem uma frase aqui muito interessante para a gente poder conversar sobre. Desencarnados em grande número suspiravam pelo céu. Outros receavam o inferno, desajustados pela educação religiosa equivocada. Então, o grande número que estava ali de desencarnados olhava tudo aquilo e via o céu. Achava que estava no céu. Uma energia maravilhosa dos mentores, via tudo um pouco mais claro, uma paz interior sobre os desencarnados. Outros via tudo aquilo com receio, porque, peraí, cadê Jesus? Cadê Deus? Aonde estão tudo aquilo que foi falado na Bíblia, que foi traduzida no meu entendimento religioso, na cultura religiosa que eu professava? Então, muitos enganos ali caem por terra. Eles estão vendo o que está acontecendo. E isso apavora. Isso apavora muito. Porque não é nada daquilo que eles aprenderam quando encarnados. No capítulo anterior, nós vimos Aulos falando que a morte é um fenômeno que simplesmente você passa ao plano espiritual e que nada muda com a pessoa. Pensamentos e comportamentos. Nada muda. Então, se a pessoa tem uma visão diferente do plano espiritual, que seja o céu, vai chegar do outro lado, vai ficar desapontado. Vai achar que tudo é nuvem, né? Ou vai achar que tem que dormir constantemente, e não. Vai acordar lá de lá com um monte de entidades ao seu redor, alguns tentando ajudar, outros nem tanto, dependendo da faixa vibratória, né, da pessoa e da condição com que ela viveu, né, mentalmente e comportamentalmente. Então ela vai ter um susto, um grande susto sobre isso. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Fica à vontade. Vocês estão muito quietinhos hoje. Cláudio, Pode falar. boa noite. Eu vou fazer um comentário aqui, né? Que eu acho muito interessante isso, mas eu fico pensando assim, né? Por exemplo, são diversas religiões. Eu acho que as pessoas que estão com uma vibração melhor dentro das religiões, não importa qual ela seja, elas têm muito mais condição de ser acolhida quando for de lá por grupos da própria religião que seja, né? Sim, exatamente. E essas pessoas que estão perdidas aqui, como estão colocando aqui, provavelmente elas estavam perdidas no mundo de cá, né? Mesmo frequentando uma religião, já não estava sabendo muito bem por onde estava andando, né? E aí quando chega do lado de lá, tá perdida também, né? Vamos ser um pouco mais assim, mais explícito, né? A pessoa fazia o bem frente à religião apenas. E aí chega do lado de cá bem desamparada, do lado de lá bem desamparada, né? Então, muitas vezes, pela faixa vibratória dela, independente se está dentro ou fora da religião, a pessoa vai ver ou não um mentor. O mentor, os auxiliares, os ajudantes, né? Dependendo da vibração dela de inconformação, de revolta pelo acidente ou pela morte, a pessoa não vai enxergar mesmo os mentores em volta dela. Né? Mas é isso mesmo, Beto, é isso mesmo. Né? Mais alguém, pessoal, quer comentar alguma coisa? Eu tô com um probleminha aqui na gravação, porque hoje ele começou a parar a gravação. Quando eu coloco o PDF, ele para a gravação. Já parou 3 vezes, mas no final eu vou editar, por isso eu consigo colocar todos os vídeos, né, de uma vez só, tá? Então, pra gente comentar aqui a última frase antes de a gente voltar pro nosso PDF, ele continua assim, ó. Vários amigos espirituais passaram a ajudar na predicação doutrinária
com bases evangélicas da noite, ou seja, pegaram a leitura do evangelho que fizeram, orientado lá por Gabriel, intuído pelo Gabriel, abriram o evangelho para poder ler na noite, e através dessa leitura, eles foram passando isso adiante, né? Passando essa informação, esse acalento aos assistidos, né? Esse cuidado de acolher, esse acolhimento aos assistidos, tá? Então, assim, ó, ajudar na predicação doutrinária com bases evangélicas da noite, comentando benfeitos, estímulos e consolos. Olha só, né? Vamos falar assim, estimulando para que eles possam pensar diferente. E aqui a gente vai ao nosso PDF novamente. Vamos ver aqui. Vamos ver se ele não vai tirar. Foi? Não tira não. Tira não. Não sai da gravação não. Pronto, não saiu. Vamos lá. Ó. E ele continua assim, ó. Olha que interessante sobre as fichas que a gente comentou antes, né? Olha que legal. Fichas individuais não eram declinadas, ou seja, não eram entregues, né? Entretanto, percebíamos claramente que as pregações eram arremessadas ao ar, com o endereço exato. Olha que interessante. Aqui, levantavam um coração caído em desalento. Ali, advertiam consciências descuidadas. Mais além, renovavam o perdão, a fé, a caridade e a esperança. É a semeadura, né? Eles vão semeando, vão jogando a semente, e aquele que estiver pronto para aquela semente específica vai pegar. Vai fazer brotar no seu coração ali para poder desenvolver, dar continuidade a essa benfeitoria. Tá? Não faltavam quadros impressionantes de espíritos perseguidores, que procuravam hipnotizar as próprias vítimas, precipitando-as no sono provocado para que não tomassem conhecimento das mensagens transformadoras ali veiculadas pelo verbo construtivo. Então aqui nós temos um fenômeno muito comum dentro da casa espírita, né? Porque assim, ó, eu vejo que dentro de uma oratória a pessoa ela vamos falar assim, as pessoas têm uma atenção quando tudo começa a se encaixar. O comportamento do palestrante, o olhar do palestrante, até o tom de voz do palestrante faz com que as pessoas tenham uma atenção. Né? Tenham uma atenção. E dá para a gente melhorar isso através de uma oratória, né? de palestra. Tá? Depois eu passo no grupo, eu tenho um curso proferido pelo Lazareno Feitosa sobre oratória, que ele disponibilizou no YouTube, né? Eu guardei para poder estudar para mim e uso isso até hoje. Tá? E é muito bom, depois eu passo no grupo lá para vocês. Tá? Então, aí a gente começa a palestra, ou então o palestrante começa a dissertar, e a hora que você começa a olhar assim um ou outro, já está dormindo. Né? Aí você tem duas vozes falando ali. Ele está dormindo porque já está fazendo efeito o remédio espiritual. Porém, por outro lado, olha só a outra voz. Então, a entidade que acompanha está tentando fazer com que ele se desatente dos ensinamentos. Ele se desdobrou. Então, no plano espiritual, ele vai entender. Opa, peraí. É melhor que ele grave mentalmente os aprendizados, né, do que no plano espiritual ele voltar e de repente não lembrar mais. Né? Aí eu não sei o quanto é indelicado a gente acordar uma pessoa que está ali na palestra. Ou se é certo, se não é. Fica essa discussão aí, né? De um lado do outro. Tá bom? Fala, Giane. Fica à vontade.
A gente tem que ter muito cuidado nessa história de desdobramento durante as reuniões, porque às vezes é uma desculpa, né, que as pessoas usam, e na maioria dos casos a gente sabe que é um processo obsessivo. Né? Eu tenho muito cuidado. Semana retrasada aconteceu isso comigo. Eu não sou uma pessoa que eu não consigo nem nada nas reuniões públicas. De forma alguma, nem nas mais íntimas. Assim, eu sempre estou atenta. E eu durmo muito cedo e eu acordo muito cedo. Né? 5 horas da manhã eu estou de pé, fazendo a minha escolha para poder trabalhar. Então eu costumo dormir cedo. 8 horas mais ou menos eu estou dormindo. Mas as reuniões de vocês é 1 hora, só começa às 8, de 8 às 9. Aí geralmente é 7h30, como eu moro próximo, na esquina, 7h30 já estou passando por vocês. E aconteceu nesse dia da reunião, eu comecei a querer dormir. E o olho fechado, e eu escutava a voz do palestrante lá distante, o eco diferente. E eu disse, eu não vou dormir, porque apesar de eu estar pensando em reunião, isso é processo obsessivo, aí me despertava assim, sabe? E aquela força me fazendo dormir. Aí depois eu comecei com a menina também, mas tu tá meio que em tratamento, porque tu tá um pouco doente, tá faltando reunião doente, por conta do físico, né, doente. Era um tratamento. Aí a coisa devia ter dormido, eles tinham que tratar dele. Só o dedinho. Não. Não era tratamento, não. Quer dizer, se ele me deixar, eu durmo, eu perco o que eu tenho que aprender ali, né? E tem uma senhorinha no meu centro que às vezes eu fico falando, meu Deus, ela dorme nos estudos, ela dorme na reunião mediúnica, ela dorme nas reuniões públicas, é impressionante. Aí digo, não, desdobrei, meu Deus. Mas enfim. É difícil porque assim, ó, vai desdobrar, mas até eu não tenho a sensibilidade de poder perceber se é um desdobramento positivo ou se é um sono negativo. Pois é, e eu sei, eu conheço isso. Eu sei que não é um sono, porque eu não costumo dormir, eu não costumo cochilar nas reuniões. E nem costumo desdobrar. Eu tenho que cuidar com isso. Sim. Fala, Beto, fica à vontade. Só é uma pergunta mesmo aí para a Diana, para vocês que são mais experientes. Pode acontecer também da pessoa dormir simplesmente por cansaço físico, né? Porque eu tô falando que Sim, claro. eu até me envergonhei intimamente, né? Porque esses dias eu estava numa corrente de vibração, que nós fazemos de quarta-feira no centro, né? Em algum momento eu fui embora. Depois eu me recuperei, assim, eu perdi uns 5 minutos eu até fiquei meio atento, assim, se o pessoal não tinha percebido, né? Mas eu estava muito cansado fisicamente, né? Então eu fiquei em dúvida, assim, nesses momentos eu fiquei em dúvida se é simplesmente porque eu estou cansado ou se eu estava recebendo alguma influência, né? É bem difícil a gente, porque assim, a gente tem que trabalhar, a gente vai se desdobrar no trabalho no centro também, né, para poder atender, né, e vai chegar um dia que a gente vai estar muito mais cansado. Por exemplo... E a gente tem que se conhecer nesse processo. Até você, enquanto médium, você tem que se conhecer, né, e saber dar uma distinguida nisso aí. Lógico que no cansaço pode ocorrer, a pessoa dormir é natural, né, a gente está no seu corpo. Mas como a gente tem um processo mediúnico que a gente se conhece, a gente tem que esse lado mais atento. Peraí, por que eu tô cochilando? Eu tô cansada? Mas eu não costumo cochilar, né? Aí, pronto, quando é desdobramento. Quando é desdobramento, aí eu percebo porque eu vejo a amplitude da sala, que ela se amplia. Eu fico vendo as entidades, né? E eu fico ouvindo a voz naquele salão e ele ecoa. E quando é um sono, você dorme pleno, apaga. Tu cochila de apagar. Então, assim, você tem que se conhecer mesmo. Sim. Assim. Com certeza. Comigo, né? Eu. Sandra, quer falar, Sandra? Fica à vontade. Eu ia falar, Flaubert, que nem sempre a palestra é tão instrutiva, né? Eu já fui em algumas palestras, gente, palestrantes falam muita besteira. Mas besteira grossa mesmo, sabe?
uma propaganda tão grande do palestrante, nossa, eu fiquei louca para ir. Falei, eu quero ir. De tanto que elogiaram, tá? Na hora que eu cheguei, primeiro que ele chegou com um grupo, é o séquito que você falou, chegou com um séquito, tinha uma meia dúzia de pessoas, sabe, acompanhando, sentaram na primeira fileira. E na hora que ele começou, eu falei, meu Deus, que decepção. Que decepção, mas quanta bobagem que ele falou, quanta coisa nada a ver com o espiritismo que ele falou. Então, sabe, sei lá, numa palestra dessa, se você dorme, É meio complicado, né? às vezes Já aconteceu isso comigo, mas nenhuma dessa eu consegui dormir. Mas Eu fico é olhando assim, difícil, meu né? Deus. A palestra eu vejo assim, ó, por mim, que ela vislumbra quem não está acostumado com esse tipo de coisa, você ser o centro da atenção nesse momento, né? E ter a possibilidade de até expor a sua ideia ali e tudo mais, né? É complicado, é bem difícil, precisa tomar muito cuidado, né? Eu vi isso muito na época quando eu iniciei a ser professor, dava aula para 40 alunos, aí chegou um ano que eu comecei a dar aula para 90 alunos, 100 alunos, sabe assim? E você fica deslumbrado, mas opa, peraí, volta aqui. Você está aqui para falar coisa direito, né? Às vezes vislumbra mesmo, infelizmente tende a cair. A queda é mais fácil, né? Porque você está no centro das atenções, mexe com orgulho. A queda é o mais fácil mesmo, infelizmente. eu acho que você toma muito cuidado, sabe, os dirigentes de centro, quem leva para palestrar, porque, nossa, tem pessoas que não ajudam em nada, não agregam nada. E você sabe que uma vez eu fui numa palestra, no nosso centro mesmo, e a pessoa que estava lá palestrando, ela falou que o mentor dele era o Chico Xavier, gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu falei, não, eu acho que eu fazia umas caras, porque chegou uma hora que ele falou assim, tem gente que a gente fala, faz umas caras assim. Eu falei, esse cara é mesmo, porque não é possível, gente. Não, eu não tô ouvindo essas coisas. Ai, complicado, hein? Sabe, e acabava a palestra, ele levava rosas, ele acho que ganhava das floriculturas, não sei. Aí ele saía distribuindo rosas, sabe, para todo mundo. Parecia um artista, era um Roberto artista. Carlos. Roberto Carlos. Gente, pelo amor de Deus, não tem umas coisas que não dá, né, Flávia? É complicado tomar um cuidado. Às vezes, às vezes passa vergonha alheia, né? Mas tudo bem, né? Não é? Vamos seguir aqui, ó. Já estão quase 8 horas, vamos seguir aqui, ó. Complicado. Ó, tá. Muitos médiums funcionavam no recinto, colaborando em favor do serviço e da ordem geral. Se processarem harmoniosos, todavia observávamos que Dona Ambrosina era o centro da confiança de todos, olha lá, e o objetivo de todas as atenções. Figurava-se ali o coração do santuário, dando e recebendo ponto vivo de silenciosa junção entre os habitantes de duas esferas distintas, espiritual e material, né? Junto dela, em oração, foram colocadas numerosas tiras de papel. Eram requerimentos, anseios e súplicas do povo, recorrendo à proteção do além nas aflições e aperturas da existência. Cada folha era um petitório agoniado, um apelo comovedor. Entre Dona Ambrosina e Gabriel, destacava-se agora extensa faixa elástica de luz azulínea, e amigos espirituais, prestos na solidariedade cristã, nela entravam e, um a um, tomavam o braço da medianeira, depois de lhe influenciarem os centros corticais, atendendo tanto quanto possível os problemas ali expostos. Olha que responsabilidade, né? Antes, porém, de começarem o trabalho de resposta às questões formuladas, um grande espelho fluídico foi situado junto à médium por trabalhadores espirituais da instituição, e na face dele,
com espantosa rapidez, cada pessoa ausente nomeada nas petições da noite surgia ante exame dos benfeitores que à distância contemplavam-lhe a imagem, recolhiam-lhes os pensamentos e especificavam-se as necessidades, oferecendo a solução possível aos pedidos feitos. Olha que grandioso, interessante, né? Enquanto cultos companheiros de fé ensinavam o caminho da pacificação interior, sob a inspiração de mentores do nosso plano, Dona Ambrosina, sob o comando de instrutores que se revezavam no serviço assistencial, psicografava sem descanso. Olha só que interessante, né? Equilibrava-se o trabalho no recinto e, com isso, entendemos que havia reaparecido a ocasião adequada para as nossas indagações. Hilário foi o primeiro na inquirição que não conseguimos optar, indicando o enorme laço fluídico que ligava a Dona Ambrosínia ao orientador que lhe presidia a missão, perguntou: que significa essa faixa através da qual a médium e o dirigente se associam tão intimamente um ao outro? Olha só. Aulus, com a tolerância e benevolência habituais, elucidou: o desenvolvimento mais amplo das faculdades medianímicas exige essa providência. Ouvindo e vendo, no quadro de vibrações que transcendem o campo sensorial comum, Ambrosínia não pode estar à mercê de todas as solicitações da esfera espiritual, sob pena de perder seu equilíbrio. Quando a médium se evidencia no serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades que se encontra investido, recebe apoio mais imediato de amigo espiritual, experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças. Voltamos à cena do Chico Xavier com André Luiz, com Emmanuel, pedindo a proteção. O que ele responde? Se você se esforçar-se no bem, estudar muito e trabalhar sempre, os amigos espirituais não te deixarão. Olha o que acontece aqui. Tá? Gabriel é o perfeito controlador das energias de nossa amiga, que só estabelece contato com o plano espiritual de conformidade com a supervisão dele. Olha só. Quer dizer que para efetuarmos uma comunicação por intermédio da senhora, no nosso estudo, será preciso sintonizar com ela e com o orientador ao mesmo tempo? E Aulus responde: justamente. Um mandato mediúnico reclama ordem, segurança, eficiência. Uma delegação de autoridade humana envolve concessão de recursos da parte de quem outorga. Não se pedirá a cooperação sistemática do médium sem oferecer-lhe garantias. Isso, porém, não dificultará o processo de intercâmbio de modo algum, perante as necessidades respeitáveis e compreensíveis, com perspectivas de real aproveitamento. O próprio Gabriel se incumbe de tudo facilitar, ajudando aos comunicantes tanto quanto auxilia a médium. Olha que legal, tá? Um auxílio da médium de quem vai se comunicar ali, tá? Assinalado a perfeita comunhão entre o mentor e a tutelada, indaguei por minha vez se uma associação daquela ordem não estaria vinculada a compromissos assumidos pelos médiuns antes da reencarnação, ao que Aulus respondeu prestimoso: sim, semelhantes serviços não se efetuam sem programa. O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Olha só que frase, hein? Gabriel e Ambrosina planejaram a experiência atual muito antes que ela se envolvesse nos densos fluidos da vida física. E por que dizer, continuei, lembrando ao assistente as suas próprias palavras: quando o médium se destaca no serviço do bem, recebe o apoio de um amigo espiritual. E se esse amigo espiritual e o médium já se encontram imantados em um ao outro desde muito tempo,
Olha só, querendo já, né, saber da vida dos dois, mais íntima, lá para trás, lá para trás. O instrutor fitou-lhe de frente e falou: em qualquer consentimento, não seria lícito desvalorizar a liberdade de ação. Ambrosina comprometeu-se. Isso, porém, não a impediria de cancelar o contrato de serviço, não obstante reconhecer-lhe a excelência e a magnitude. Poderia desejar imprimir novo rumo ao seu idealismo de mulher, embora adiando realizações sem as quais não se erguerá livremente no mundo. Os orientadores da espiritualidade procuram companheiros e não escravos. Olha só, o médium, digno da missão, do auxílio, não é um animal subjugado à canga, mas sim um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria. Deve trabalhar e estudar por amor, e por isso que muitos começam a jornada e recuam, livres para decidir quanto ao próprio destino. Muitas vezes preferem estagiar com indesejáveis companhias, caindo em temíveis fascinações. Iniciam-se com entusiasmo na obra do bem. Entretanto, em muitas circunstâncias, dão ouvidos a elementos corruptores que os visitam pelas brechas da invigilância. E assim tropeçam e se estiram na cupidez da preguiça, no personalismo destruidor ou na sexualidade delinquente, transformando-se em joguetes dos adversários da luz que lhes vampirizam as forças, aniquilando-lhes as melhores possibilidades. Isso é, da experiência de todos os tempos e de todos os dias. Olha que interessante. Pessoal, vou passar um pouquinho do tempo, que a gente vai até a página 149, tá? Pra gente terminar esse capítulo, tá bom? Sim, concordei, mas não seria possível os mentores espirituais a movimentação de medida capaz de pôr cobro aos abusos quando os abusos aparecem? Olha só. Meu interlocutor sorriu e obtemperou. Cada consciência marcha por si, apesar de serem numerosos os mestres do caminho. Devemos a nós mesmos a derrota ou a vitória. Almas e coletividades adquirem as experiências com que se remediem ou se elevam, ao preço do próprio esforço. O homem constrói, destrói, reconstrói destinos, como a humanidade desfaz civilizações, buscando a melhor direção para responder os chamados de Deus. Chamados. É por isso que pesadas tribulações vagueiam no mundo, tais como a enfermidade, a aflição, a guerra e a decadência, despertando as almas para o discernimento justo. Cada qual vive no quadro das próprias conquistas ou dos próprios débitos. Assim, considerando, vemos no planeta milhões de criaturas sob as teias da mediunidade torturante, milhares detendo possibilidades psíquicas apreciáveis, muitas tentando o desenvolvimento dos recursos dessa natureza e raras obtendo mandato mediúnico para o trabalho da fraternidade e da luz. E segundo reconhecemos, a mediunidade sublimada é o serviço que devemos edificar, ainda que essa gloriosa aquisição, nos custe muitos séculos. Olha só. Muitos séculos. Mas ainda no mandato mediúnico, o tarefeiro da condição de Dona Ambrosina pode cair? Olha só quando a Luiz pergunta, né? Como não? Acentuou o interlocutor. O mandato é uma delegação de poder obtida pelo crédito moral, sem ser atestado de santificação. Com maiores ou menores responsabilidades, é imprescindível não esquecer nossas obrigações perante a lei divina, a fim de consolidar nossos títulos de merecimento na vida eterna. E com significativo tom de voz acrescentou: recordemos a palavra do Senhor. Muito se pedirá
a quem muito recebeu. A conversação à margem do serviço oferecera-me suficiente material de meditação. As valiosas anotações do assistente, em se reportando à mediunidade, impediam-me a silenciar e refletir. Isso, porém, não acontecia com meu companheiro, porque Hilário, fixando o espelho fluídico, em que os benfeitores do nosso plano recolhiam informações rápidas para as respostas às consultas, solicitou de nosso orientador alguma definição sobre o delicado instrumento, que funcionava às mil maravilhas, mostrando quadros com que as pessoas angustiadas ou enfermas de momento a momento. É um televisor manobrado com recurso de nossa esfera? Olha só. Entretanto, inquiriu Hilário minucioso, a face do espelho mostra o veículo de carne ou a própria alma? A própria alma. Pelo exame do perispírito, alinha-se avisos e conclusões. Muitas vezes é imprescindível analisar certos casos que não são apresentados de modo meticuloso. Todavia, recolhendo apelos em massa, mobilizamos meios de atender à distância. Para isso, trabalhadores da nossa linha de atividades são distribuídos por diversas regiões, onde captam imagens de acordo com os pedidos que nos são endereçados, sintonizando as emissões com o aparelho receptor da nossa vista. A televisão, que começa a estender-se no mundo, pode oferecer uma ideia imediata de semelhante serviço. Olha lá, a televisão estava começando naquela época, né, quando o livro surgiu. Salientando-se que entre nós, essas transmissões são muito mais simples, exatas e instantâneas. O pensamento tem maior velocidade que a velocidade da luz, né? Meu colega refletiu alguns momentos como se grave problema lhe aflorasse a cabeça e considerou. O que vemos surge importantes ponderações. Imaginamos que alguém espeça determinada solicitação ao mandato mediúnico, sujeita a certa demora entre a requisição e a resposta. Figuremos que o interessado, situando longe, desencarne e permaneça em espírito, como acontece em muitas ocasiões no aposento doméstico ou em algum leito de hospital, embora já liberado do corpo físico. Num caso desses, a resposta dos benfeitores espirituais será fornecida como se fosse dedicada ao encarnado autêntico. Olha só, se ele já faleceu, se ele já passou pelo espiritual, né? O que será que acontece quando alguém pede algo? Olha só. Isso pode ocorrer em várias circunstâncias, acrescentou o assistente, de vez que não nos achamos num serviço automático ou milagroso. Agimos com um espírito de cooperação e boa vontade, dependendo o êxito do auxílio mútuo, porque uma só peça não solucionará os problemas da máquina inteira. Funcionários que recolhem anotações reclamam o concurso eficiente daqueles que as transmitem. Muitas vezes, a longa distância, a criatura em sofrimento é mostrada aos que se propõem socorrê-la, e os samaritanos da fraternidade, em virtude do número habitualmente enorme dos aflitos, com a obrigação de ajudar de improviso, não podem, de momento, ajuizar se estão recebendo informes acerca de um encarnado ou um desencarnado, mormente quando não se acham laureados por vastíssima experiência. Em certas situações, os necessitados exigem auxílio intensivo em pequenina fração de minuto. Assim sendo, qualquer equívoco desse jaez é perfeitamente admissível. Aí a gente entra naquela questão, né? O telefone toca de lá para cá. Né? Se a gente queira buscar algo, não necessariamente quer dizer que isso vai acontecer. Tá? Mas isso, tornou Hilário, não seria perturbar o serviço da fé? Se fôssemos nós, os encarnados, não julgaríamos tal acontecimento como sendo inútil resposta enviada a um morto? Olha só.
Não, Hilário, não podemos situar a questão nesses termos. Quem busca sinceramente a fé encontra o prêmio da compreensão clara e pacífica das coisas, sem prejudicar-se diante das contradições superficiais aparentes. Nesse ponto do diálogo, o assistente meditou um instante e observou: mas se os consulentes são exemplares de leviandade e má-fé, abeirando-se do trabalho mediúnico no propósito deliberado de estabelecer a descrença e a censura espiritual, semelhantes resultados, quando se verificam, servem para eles como justa colheita dos espinhos que plantam, de vez que abusam da generosidade e da paciência dos espíritos amigos e recolhem para si mesmos a negação e a tortura mental. Quem procura a fonte límpida, arremessando-se ao lodo, arremessando-lhe lodo à face, não pode em seguida obter água pura. Hilário, satisfeito, silenciou, e porque 2 médiuns de cura passassem a socorrer doentes em sala próxima, enquanto Dona Ambrosina e os oradores cumpriam os seus edificantes deveres, procuramos o serviço de passe magnético à cata de novos conhecimentos. Então, na semana que vem, no capítulo 17, a gente começa a observar os passes. Grandes aprendizados aqui nos esperam, hein, de passes. Então, olha só, nós tivemos aqui, então, um aprendizado, um conhecimento sobre os auxílios. Por que dá para auxiliar, por que não dá para auxiliar, como eles fazem do outro lado para poder observar a pessoa, é o perispírito, é a pessoa, é o encarnado, é o desencarnado. Tudo vai depender da condição atual da pessoa. Em tratamento também. Tá? Então, assim, não há milagres. Há esforços. E quando os milagres acontecem, são esforços da própria pessoa na modificação moral para que ela chegue no milagre. E é tão fantástica a mudança que nós vimos como milagre. Olha que interessante. Alguém a comentar, pessoal, sobre o capítulo, alguma coisa que achou interessante, quer falar algo? Fiquem à vontade. Não? Hoje foi bem extenso, viu, pessoal? Um capítulo, assim, um tanto quanto simples, porém muito extenso. Tá? Oi, Sandrinha. A Sandra. A Sandra ou o Beto, tanto faz, fica à vontade. Eu só ia fazer um comentário rápido, né? É que esse capítulo me deu a impressão, assim, de uma UPA lotada, né? Quando a gente estava vendo lá o centro, né? E aí eu não sei se isso é assim, tem dia que tem muita gente, tem dia que tem menos. Do lado de lá eu falo, né? E se a espiritualidade sempre está preparada para atender todo mundo, ou se às vezes eles têm que trabalhar mais, né? Olha, o que eu tenho conhecimento e desses estudos que a gente faz, o que dá a entender é que é assim, ó, não dá para se atender todo mundo, e sim os mais preparados. Então é de conhecimento deles já ter a preparação, porque todas as entidades têm mentores que acompanham, mesmo aqueles que são mesmo os obsessores, né? E estão sendo observados a todo momento e são retirados informações para que se possa auxiliar também. Porque o obsessor, por mais duro que seja, Jesus e as entidades crísticas esperam a melhora dele também. E espera ansioso, porque se ele é vamos dizer assim, ó, vamos pensar num reptiliano ou num dragoniano ou num mago negro. Quando se pensa nessas entidades, são entidades de altíssima inteligência. Então, se são altíssimos de inteligência, ferrenhos na obsessão, imagine se estiverem do lado da luz. Eles vão auxiliar muito, 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 muito. Entende? Então, assim, então é-se escolhido aqueles que estão mais bem preparados para aquela reunião, para ser auxiliados. E o tempo vai variar de cada esforço para cada um.
tá? Deu para responder? Sandra? Eu lembrei de um caso, quando ele falou que tem os telões lá, né, as televisões aí no caso, né, na época. Seriam os grandes telões, né, que a gente trabalha bastante na apometria, né? A gente trabalha com os telões. Então, a gente coloca lá os nomes dos assistidos, eles já aparecem ali naqueles telões, né? E aí eles são trabalhados, a gente trabalha ali com as cores, tal, né, ali no hospital, e depois cada um vai para um, vamos dizer assim, para um Um médico departamento específico, né? especializado ali, né? Isso, um Especializado ali departamento específico. naquela situação. E aí eu perdi o que eu ia falar. Eu ia falar que eu tive uma assistida semana passada no centro, né? Então, ela, coitada, ela chegou lá muito desconsolada, porque o marido é bipolar, está com uma série de problemas psicológicos, não aceita ajuda de jeito nenhum. Então, ela foi, né? O problema não é com ela, é com o marido, então ela foi em busca de ajuda para o marido. Então, eu falei, olha, ele não vem, você não consegue trazê-lo? Ela falou, não, de jeito nenhum, ele não aceita. Eu falei, então, nós vamos tratar você, né? Mas quando eu falei isso, eu já pensei o seguinte, a espiritualidade está aqui, então, não vai ser tratada só ela, o marido também vai ser tratado através dela, não é? Então, a gente está ali, né, fazendo os passos, fiz o passe nela, no caso fui eu, foi da minha vez, fiz o passe nela e tal, e ela voltou hoje e falou que ela ficou muito bem, né, que ela estava muito desesperada, ela chorou e tal, na semana passada. Aí ela voltou essa semana, ela falou que ela estava muito bem, assim, muito melhor, né, do que na semana passada. E aí, quando eu terminei o passe, eu falei assim, e o seu marido, você notou alguma diferença tal nele, alguma melhora? Ela falou, notei sim, está bem mais calmo. Então, veja, né? Tem o Se ela tratamento. tivesse chegado lá e eu falado, não, olha, o problema é com o seu marido, ele é que vai ter que vir. Então, É não é difícil. assim, né? Não é assim. Porque tem centro que faz isso, né? Ele não quer vir, então o problema é dele. É livre-arbítrio, né? Que a gente fala. É livre-arbítrio, ele não quer vir, então. E não é assim, né? Eu acho que a gente pode estender a mão de alguma maneira. Então, a espiritualidade está ali, né? É isso Então, mesmo. estou falando aí. Eles abrem o telão, eles vão até ele, estão vendo ali o problema, né? E, na medida do possível, eles vão trabalhar a favor dessa Sim, pessoa. e trabalham porque assim, ó, até mesmo ele vendo o comportamento dela mudar, ele vai começar a ficar interessado no que está acontecendo com ela, que está ficando mais centrada. Entendeu? Então, água mole e pedra dura, né? Então a gente vai lá, vai tratando, a pessoa tá bem, tudo mais, de repente ela começa a dar algumas respostas para fazer ele pensar sobre algo, e aí ele começa a ver a condição dela e o que ele está fazendo, ele vai acabar cedendo mais cedo ou mais tarde, né? Então, assim, isso é fato, né? A mãezinha, quando vai tratar o filho, né? Ela recebe o tratamento pelo filho, e só a mãe pode conceber isso, né? O pai, dizem, né? Só a mãe pode conceber, mas será que o pai que tem uma ligação tão forte com o filho ou com a filha também não pode ser da mesma forma? E a mãe adotiva? Então, Também. então. Ela é mãe do mesmo jeito, a tia adotiva, né? É A o que eu sempre, madrinha que criou. é o Né? que eu São sempre pensei mães. assim, né? A intenção não é muito maior quando a intenção é benéfica, né? O céu se abre, né? Então, assim, fica a nossa, vou falar assim, a nossa interrogação, né? Será até quando a gente vai ter uma resposta mais concreta ao longo do tempo? Mas isso acontece para a gente pensar realmente e discutir entre nós mesmos e chegar num meio termo. Ou chegar numa conclusão que, assim, há tempos nós precisamos passar por certos comportamentos que vão fazer pensar e as novas gerações vão agir diferente, mais efetivos. Mas a gente precisa ter esse conhecimento do erro, entende? É como a ciência consegue evoluir no erro, né?
o experimento aqui, o experimento ali, mas não é um experimento, é uma tentativa de acerto. Uma tentativa de acerto. A gente vai chegar lá ainda. Né? É muito legal, sabe, a gente trabalhar assim com o encarnado, com o trabalho que a gente está fazendo lá de magnetismo, né? Porque ele leva o problema e muitas vezes o problema não é dele, não depende dele a solução. E aí ele toma o passe, daqui a pouco dá 15 dias, né? Na segunda semana ele vem, poxa, melhorou, sabe? E não foi o fulano que tomou o passe, foi ele que tomou o passe, né? Então a espiritualidade sabe. Sabe sim. Giane? Eu pergunto para a Sandra. Vocês fazem esse tratamento à distância? O meu centro não faz, mas eu faço. Quando eu tenho tempo para encaixar alguém, eu faço. Mas assim, o tratamento que eu faço à distância é assim, relacionado à saúde, sabe? A pessoa tem um problema de saúde grave e tal, então eu faço aqui de casa, né, à distância, e a pessoa recebe, viu? Ela fala, senti isso, senti aquilo, papapá. A gente marca um horário, e naquele horário, então, a gente faz o tratamento. E não é um tratamento, mas a gente fica meses com uma pessoa. Isso aí a gente sabe, né? Que não é milagre, é um processo. Não é milagre, não. Tá bom, obrigada. Já tenho alguns assistidos assim que eu faço, sabe? Então, eu faço trabalho lá no centro e eu faço trabalho aqui em casa também. Maravilhoso, né? Olha só. Tá coisa, né? Pessoal, vamos finalizar então? A gente já passou, olha, quase 9h30 já, a gente passou bastante. Eu vou atrasar o envio do link, porque eu vou ter que editar. Foram, se não me engano, 4 vídeos que foram feitos aí, porque o programinha ele parou, tá bom? Mas vamos fazer um encerramento então, né? Pra gente não se alongar muito mais. Então eu faço a prece final. Deixa eu colocar aqui voltar a música pra gente aqui. Então que possamos agora elevar os nossos pensamentos em agradecimento a Deus nosso Pai, a permissão para que esse momento pudesse acontecer de uma forma tão singela.